Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o último caso de isomeria, a isomeria espacial óptica. E o principal caso que nós vamos estar estudando hoje é quando a molécula apresentar um carbono quiral, um carbono assimétrico. O que é um carbono quiral? Aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Não vai esquecer que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Então tá aqui meu exemplo, ó. Então eu coloquei uma molécula que ela tem 4 ligantes diferentes, tá? Primeiro ligante, metil, hidroxila, cloro, hidrogênio. E quando a molécula apresenta carbono quiral, carbono assimétrico, ela fica assimétrica. Não dá para cortá-la, dividi-la em 2 partes iguais. E apresentando carbono assimétrico, há a possibilidade de nós termos 2 isômeros. Um que funcione uma molécula que funciona como se fosse um objeto, e a outra como se fosse a sua imagem especular, a imagem vista num espelho. Um outro exemplo de um objeto assimétrico, né, que a gente não consegue dividir em 2 partes iguais, é a nossa mão. Quiro, lembrando bem, quiro de quiromante, quiro quer dizer mão. Então quando você projeta a sua mão esquerda, a palma da sua mão esquerda na frente do espelho, o que você vai ver é a palma da mão direita, tá? Então você vai ver a imagem oposta. No caso de nós termos uma molécula com carbono quiral, carbono assimétrico, há a possibilidade de nós termos 2 isômeros ópticos. Óptica derivado da luz, tá? Então elas vão ter comportamentos diferentes quando por ela passar uma luz denominada polarizada. A luz polarizada é aquela que se propaga num único plano. A luz que está vindo dessa lâmpada fluorescente aqui, ou a do sol, é uma luz que se propaga em todos os planos. E quando ela passa por um determinado filtro, lembrando uma persiana, ela vai se propagar num único plano. E aí, o aparelhinho que faz uso dessa luz polarizada é o polarímetro. Então a gente consegue determinar o comportamento dessa molécula apresentando o carbono assimétrico, se essa molécula vai desviar para a direita ou para a esquerda a luz polarizada. Então no meu caso, por exemplo, se essa molécula aqui desviasse a luz polarizada para a direita, a sua imagem, né, iria desviar para a esquerda. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, ó, pessoal, colocando aqui, ó, essa molécula, se você não prestar atenção, você vai falar que as duas são a mesma. E na verdade não. Uma funciona como objeto e a outra como se fosse a sua imagem. Ô Du, como é que você consegue saber disso? Porque se elas fossem iguais, eu iria conseguir sobrepor uma em cima da outra. Os átomos iriam coincidir. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, estou tentando colocar essa molécula encaixando perfeitamente, né, embaixo da outra aqui, ó. Veja que os átomos não coincidem. Ô Du, a branquinha iria coincidir com a branquinha, o verdinho com o verdinho, mas veja que o azul e o vermelho não. Vou rotacionar, vou tentar colocar e você não vai conseguir. Então agora coincide a vermelha e a branca, mas a verde e a azul não. Turma, uma funciona como objeto, a outra como se fosse a sua imagem. Imagine que no meio aqui fosse o espelho. Se eu projetasse essa molécula na frente de um espelho, eu estaria vendo isso aqui, ó. Então essa aqui está na frente do espelho, vamos imaginar que o espelho esteja aqui, eu estaria vendo essa projeção. Ou seja, ó, essa como se fosse a imagem, o objeto, e essa aqui como se fosse a sua imagem. Se essa aqui no polarímetro desviar a luz polarizada para a direita, essa aqui vai desviar para a esquerda. Então, veja, elas têm a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural, mas o que vai diferenciar é a posição dos átomos no espaço, tá? Então, o efeito fisiológico e o efeito diante de uma luz polarizada de isômeros ópticos serão diferentes, tá? Bom, aqui eu coloquei um resuminho que a partir do momento que você tem uma molécula com carbono quiral, carbono assimétrico, há
atravessar a luz polarizada por essa molécula, quando a gente está utilizando o polarímetro, ela irá desviar a luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. Desviando a luz polarizada para a direita, a gente fala que esse isômero se chama destrógeno, né? Mas se essa molécula desviar a luz polarizada para a esquerda, esse isômero será chamado levógeno. Então lembre que se eu falasse que essa aqui, ó, desviou para a esquerda, a sua imagem estaria desviando para a direita, com o mesmo ângulo. Vamos supor que essa aqui desviou 30 graus para a direita, a sua imagem desviaria 30 graus para a esquerda. Mesma forma molecular, mesma forma estrutural, mas a diferença estaria nos efeitos biológicos. Quando uma molécula vai se encaixar num determinado espaço em outra molécula, a gente fala que é um determinado sítio ativo. Isso funciona como se fosse uma luva, uma mão entrando numa luva, né? Então, imaginando a luva aqui, ó, colocando a minha mão direita sobre a luva, a palma está aqui localizada na parte direita. Eu vou tentar colocar a mão esquerda na mesma luva, a palma não vai ficar na parte pontilhada que seria da palma, tá? Então é a mesma coisa, quando uma molécula for se encaixar no sítio ativo, ela tem que ter um local específico, certinho, e aí vai ocorrer o determinado efeito biológico.